E aí, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu fiquei tão feliz com a capa da revista Canal Extra. Quem comprou nas bancas? Que a entrevista tá bonita demais, olha isso. A revista tá linda, a entrevista tá super interessante. E claro que eu iria trazer o resultado dessa entrevista com essas fotos maravilhosas para vocês, né? Porque tanto você, menina, quanto você, menino, e eu merecemos ver essa beldade. O jogo tá muito bonitão, então eu trouxe pra gente curtir. Com isso, eu já peço a sua curtida também, porque eu acho que eu mereço. E, gente, a sua curtida ela ajuda pra caramba. Então curte aí, vai. Eu já vou começar aí contando o resultado da entrevista e mostrando as fotos. Olha que coisa mais linda e mais cheia de graça. É esse menino que vem e que passa. Tá, pessoal, já parei. Entendi o recado. Acontece que, dentro da casa do BBB 25, o Diego insistia para todo mundo fazer um sarau. Lembra? Acabou virando meme. Ele queria que a música e a poesia fizessem parte daquela experiência que ele estava tendo, tão intensa, de convívio e estratégia. Para entrar na brincadeira, o Extra levou Diogo há menos de 2 semanas para uma sessão de fotos na Biblioteca Parque, no centro do Rio. Pronto. O lugar ideal para o evento que tanto desejou organizar, ele já tem, né? Ele disse que tinha uma época em que ele ia muito a sarau na casa dos amigos. Cada um levava um vinho e eles faziam apresentações. Ele disse que ele cantava, recitava poesia, lia coisas que ele escrevia durante a semana. A mãe, Vilma, que entrou como dupla dele no Big Brother, continua confinada e foi a menos votada na última terça-feira, com 2,59% numa disputa com Renata e Camila. Antes disso, no entanto, a mãe dele, estudante de nutrição, passou maus bocados lá dentro após se despedir dos filhos. A gente viu, a despedida foi emocionante, né? Na tentativa de escapar do paredão numa prova bate e volta no domingo passado, levou um monte de jato de tinta preta na cara. Antes já tinha sido escolhida para um monstro por Vinícius e acabou saindo do castigo por ter um pico de pressão alta durante a dinâmica. E aí o Diogo disse: eu jamais colocaria uma senhora de 68 anos num castigo. Vi que Vinícius convidou a Vilmoca para o cinema depois para ficar tranquilo com a consciência dele. Fiquei muito angustiado em vê-la passando mal. Ela não tinha condições de bancar os estudos para mim, mas convenceu o meu pai a me ajudar, pelo menos no primeiro semestre, para que eu pudesse dar início ao sonho. Depois comecei a trabalhar. Ela fazia sanduíche para eu vender no curso de teatro. Para estar na sala de aula às 8, eu tinha que sair de casa às 5. Vilmoca todo dia acordava antes de mim para fazer o sanduíche fresquinho. Lembro quando minha mãe ia fazer compra no mercado com meu pai na barca. E eu pensava, é aqui que eu quero morar. Eu já projetava, nunca passei fome. Mas às vezes acabava a grana e ainda faltava muito para o mês acabar. Meus pais sempre fizeram coisas a mais para completar a renda. Minha mãe buscava artesanato fora do Rio para vender, fazia bijuterias, fazia salgado para o meu pai vender no trabalho. Por essas e outras, o ex-BBB diz que pensava muito sobre as escolhas que fazia dentro do jogo. Para chegar até aqui foi muito suado. Quando me fizeram um convite, refleti por 1 semana e meia antes de aceitar. Tinha receio de sair e me arrepender de ter entrado. Mas está sendo bacana ver a repercussão. Senti que aprovaram a minha participação. Bem, ele, apesar de não ter realizado o tão sonhado sarau na casa mais vigiada do Brasil, encontrou outras formas de marcar sua presença. A relação com a Aline foi uma das principais. E eu sei que você está querendo saber aqui, né? No Revista da Mulher, o que é que ele achou.
O Extra diz que, assim como nos romances de novela, a história com a baiana foi cheia de altos e baixos. O casal deu o que falar, tanto por causa dos beijos, quanto por conta de duas brigas em especial. Uma em relação a Xepa, quando a Aline achou que o carioca deveria preparar mais lentilha, isso virou um Deus nos acuda, e outra na piscina após ele não salvar a namorada do paredão, mesmo tendo oportunidade. Por conta dessa conversa dentro d'água, muitos telespectadores consideraram o ator um homem passivo-agressivo. Depois de assistir às cenas, o Diogo reflete e fala: eu não tinha enxergado dessa maneira. Era um momento de muita pressão. Tinha errado, queria pedir desculpas e me justificar. Mesmo que eu fosse rejeitado por todos, com ela eu queria me entender. Mas eu faria diferente se eu pudesse voltar atrás. E o Extra continua: os beijos, cheios de língua para lá e para cá, foram alvos de comentários dentro e fora da casa. Mas Diogo diz que não teria coragem de avançar na relação indo para debaixo do edredom. Ele diz o seguinte: segurei a onda, sou muito reservado. Não conseguiria ir para a cama com ela sabendo que tinham milhões de pessoas assistindo. Tive cuidado até para começar a relação. Fiquei com receio se seria bom para mim, para o jogo. Até porque a gente já morava junto. E com a sogra. O Extra diz que, apesar da resistência de Vinícius, dupla de Aline, e até de Vilmor, que aconselhou o filho a deixar o affair para lá, Diogo não se arrepende do romance e pretende conversar com Aline. Ele diz: eu nunca namorei uma pessoa tendo que encarar alguém tão contra a relação. Vinícius é um amigo ciumento e controlador. Eu sentia coisas verdadeiras em relação a Aline. Tivemos uma DR antes de eu sair, mas como conversar em intimidades diante de uma plateia de BBB? É angustiante. Ainda não consegui assistir a tudo o que aconteceu enquanto eu estava lá. Vou ver e decidir como as coisas vão ficar sem fechar as portas. Numa festa, a Aline chegou a dar um beijo na Tamires, né? Durante o affair que ela estava tendo ainda com o Diogo. Ele, no entanto, afirma ser monogâmico. Ele diz: se eu não estiver num relacionamento, posso achar interessante uma proposta de fazer a 3, mas namorando não. Nada de ser coadjuvante em alguns momentos. Quero ser o protagonista o tempo todo. Eu ficava com uma pessoa que admiro muito. Ela foi uma das poucas para quem contei que faria o programa. A gente parou de ficar porque eu não queria que nada respingasse nela. E acabei me relacionando, né? Me permiti ficar com a Aline por isso. Formado em psicologia, ele acredita que a profissão ajudou a se equilibrar no jogo, mas admite ter cometido erros. Ele fala: o fato de eu ser psicólogo me faz ter uma visão diferente sobre as pessoas. Muitas coisas eu observei e não falei. Não queria me desestabilizar nas discussões. Tive muitos acertos e alguns erros, pelos quais peço desculpas. Se o psicólogo fosse perfeito, ele não precisaria de terapia. E eu preciso de muita para seguir de uma maneira bacana. Faço toda semana. No programa, quando a psicóloga estava disponível, eu já entrava na fila. Sobre as relações, dentro da casa, o Diogo disparou contra alguns participantes. No dia em que a Aline machucou o pé, eu ia levá-la para dentro da casa. E Vinícius disse para Renata levá-la. Eu pensei: vá tomar no C. Você não me conhece, queridão. Se fosse aqui fora, mas só olhei e levei assim mesmo. Ele quer ser o centro das atenções, o Vinícius. Já João Gabriel, João Pedro, Gabriel e Mike fizeram comentários que eu não faria. Tinha carinho por eles. Isso me pegou. Eles me chamaram de carrapato. Eu vejo a dona Joselma como uma vilã, assim como Vinícius e a Falciane. Ele falou isso, claro, se referindo a Graciane Barbosa, né, pessoal? E é isso, ele faturou cerca de 600 mil em prêmios, entre eletrodomésticos, uma casa e um carro. E aí, o que você achou dessas figuras dele posando pra gente dar uma olhadinha? Fala aqui embaixo pra mim, fala nos comentários tudinho que você quiser.
Você que não gosta do Diogo, fala também, não tem problema nenhum. A gente concorda em discordar, não é? E se você curte notícias como essa de reality shows, se inscreve aqui no canal, esse canal é para você. Já deixa teu like aqui que eu mereci, né? E se eu não mereci, pô, então deixa seu dislike, mas deixa alguma coisa, ok? Isso ajuda o canal a ir pra frente, tá bom? Me ajuda aí. Um super beijo e até a próxima.